Então, assim, Com certeza. E quando a gente fala, por exemplo, em referência negra no Brasil, é um outro problema, né? Eu tive aqui um papo com a Laide Costa e a gente Maravilhosa. ficou falando... Minha companheira de show. Pois é, e a gente ficou falando disso. A gente ficou falando disso porque, assim, imagina que quando a Bossa Nova aparece, né, eu não sei se você vai concordar com isso. Vamos lá. Mas quando a Bossa Nova aparece, ela aparece com, assim, é um produto brasileiro exportação. É verdade. Né? E como era um produto brasileiro exportação, e existia ainda no Brasil aquele ideário de um Brasil branco... Totalmente. Inclusive, segura aí um pouquinho. Seguro, que claro. eu quero que depois você me lembrar. Eu acho que tudo isso que aconteceu com a raça negra brasileira é culpa do português. Do português, enquanto colonizador. Pilantra, safado, sem categoria, babão, porque gostava da mulher brasileira. E olha o que eles fizeram com a gente. Não existe 100% branco no Brasil, meu Deus do céu. Tem uma coisa importante nisso. Tu concorda comigo ou não? Então, sabe por que eu concordo? Porque assim, e isso não é uma coisa que é tirada da cabeça da gente, não. Por exemplo, quando a gente olha pro processo de colonização e a gente vê, por exemplo, sei lá, isso está no Gilberto Freire. Tá. Ele fala disso lá. Então, assim, claro, o português ele é um tipo de colonizador muito diferente do britânico que vai para os Estados Unidos, por exemplo. Holandês. Então, ele chega francês. aqui, ele vai se misturando todo, né? Tá maluco, fez uma palambança. Ele vai se misturando todo e curiosamente, é um negócio meio sem... meio desordenado mesmo. Meio? Pô. Pelo amor de Deus. É um país que começa sem povo. Você acha que Booker T. Washington teria chance no Brasil? Não. Não teria. E acho que aí a coisa vai se tornando esquizofrênica, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo em que vai se formando uma população plural, né? Uma população majoritariamente miscigenada e tal, e que poderia criar um país com essa mentalidade, né? Maravilhoso por aproveitar essas características que eram singulares naquela época, né? De repente, o Brasil resolve que quer ser branco. Então, aí é o negócio. E acho que aí já não é mais culpa do português. Aí já é culpa daquele monte de teoria que vai surgir na Europa. Chega aqui e aqui eles abraçam isso assim de um jeito. Fala assim, não, então, para esse país dar certo agora, a gente tem que eliminar esse elemento negro que tem aqui. Puxa vida. Então a gente encosta eles agora, na periferia, deixa eles ir morrendo ali. Daqui 100 anos não tem mais negro no Brasil. Agora outra coisa, por que o nosso índio é tão assim desprovido de qualquer coisa, hein? O índio, sabe que é o clima? Eu não Porque sei. o índio americano tinha que lutar contra a neve, aquele negócio todo, que sempre tinha que ter uma luta para poder a pessoa poder vencer. Qual foi a dificuldade que o Brasil teve para não desenvolver? Porque, presta atenção, pô, o nosso Brasil é um país tão maravilhoso e quantas chances se perderam e de não darem chance pro negro brasileiro. Olha só que coisa. Então, a questão do indígena brasileiro, né, ou daquele que estava aqui quando os portugueses chegaram, então, eles não sabiam, eles não tinham roda, né? Era muito primitivo, assim, em comparação, sei lá, com os índios da América do Central, da América do Sul, já tinha templo, tinha tal... Pirâmide. Então, pirâmide. Então não dá pra... Eu não sei se o clima tem a ver com isso. Eu não sei se... Tem que ter, não tem não? Pode ser. Mas eu não sei se é... Eu acho que é multifatorial, assim. Tem vários fatores que contribuíram. O clima pode ser. Então, assim, não tem tanta dificuldade, não tem tanta coisa para ir. Então, você vai vivendo. Tem água, tem peixe, tem fruta, Então, você vai... você vai se acostumando com aquilo. Então, você não tem muito desafio, né? Então, talvez isso conte bastante, assim. E aí, depois vem esse lance que você vê que tentaram acabar com os nossos índios todinhos, não é não? Tentaram ou não? Eu não sei se tentaram acabar. Eu acho que teve Porque assim, aí, o Brasil é um país gigantesco. Sim. Né? E aí tem o efeito dos bandeirantes. Aí vai juntando os bandeirantes, os portugueses vão casando, e vai saindo. Então assim, esse caldo todo que vai virar o Brasil depois,
né? E aí, claro, a gente não pode esquecer que a gente entra num processo escravista que vai durar quase 350 anos. Incrível, né? Só que pensa assim, a gente entra num processo escravista que vai durar quase 350 anos, mas ele não é... Ele vem acompanhado de uma mentalidade, e aí eu acho que o português tem culpa disso, né? Tem. Porque é uma mentalidade pequena. Displicente. Sim, Eu acho que é displicente. Imagina o Booker T. Washington no Brasil. Então, o que permitiu o surgimento de alguém como Booker T. Washington? Né? O que permitiu o surgimento de alguém como Frederick Douglass, né? que foge da escravidão em 1838, isso está fresco na minha cabeça, porque eu escrevi sobre ele esses dias aí. Ele foge em 1838 da escravidão, por quê? Porque a senhora dele, né, a dona dele lá, a esposa do dono, acha ele legalzinho, bonitinho, e começa a ensinar ele a ler. E aí? Ele aprende a ler. Cadê o Frederick Douglass? Tá aqui também. Aqui, ó. E que lindo que ele era. Ele é o americano mais fotografado do século XIX. Impressionante. Por quê? Porque quando ele aprende a ler... Tá aqui, ó. Lindo. Ele aprende a ler e a mulher vai falar pro marido, olha, eu tô ensinando o Frederick a ler e tal, ele tá desenvolvendo rápido. Quando o marido escuta isso, ele fala, não pode. E ele escuta o marido repreendendo a esposa por tá ensinando o escravo a ler. E aí? Aí ele fala assim, nesse momento eu percebi que educação e escravidão não combinavam. Olha. E aí a minha mente já estava livre. Ele escreveu 3 autobiografias. O Booker T. Washington escreveu uma, né, que foi traduzida aqui no Brasil pelo Graciliano Ramos, que é o Memória de um Negro, mas o Frederick Douglass escreveu uma antes. Então ele foge da escravidão em 1938. Em 1945 ele publica a primeira autobiografia. Puxa. E aí quando os abolicionistas... Porque ele foge e vai para o norte, e aí ele conhece um monte de gente, aí ele começa a se... Porque ele começa a ouvir falar dos abolicionistas... Ele começa a procurar meios... Porque a mulher para de ensiná-lo a ler. Sim, lógico. Mas ele não desiste. Então ele começa a procurar revista, aí ele começa a... Tinha uma criançada branca que convivia perto dele. E aí ele começa a pedir para esses meninos arrumarem coisa para ele ler. Ai, meu Deus. Então ele vai aprendendo. Foi só questão de tempo ele fugir. E aí ele começa a ouvir falar de abolicionista, ele vai procurar essas pessoas. Certo. Então ele começa a encontrar com essas pessoas, começa a aprender, começa a entender as coisas e tal. E aí ele se torna um dos maiores abolicionistas também dos Estados Unidos. E aí a ponto de conquistar a amizade do Abraham Lincoln. Puxa. Ele foi candidato, chegou a ser candidato às prévias do Partido Republicano para ser presidente da República. Que ano foi isso? Isso foi logo depois da Guerra de Secessão. Então foi finalzinho do século XIX, Puxa. comecinho do século XX. Ah. Então, assim, aí voltando, o que permitiu nos Estados Unidos a existência dessas pessoas? Não, você vê o seu painel, só tem celebridade, meu Deus do céu. E fora os que a gente não conhece. Eu não estou dizendo que no Brasil nós não tivemos pessoas assim. Aqui tem um monte de gente ilustre do Brasil. Que a gente não tem conhecimento, porque não fizeram publicidade, nem promovem, nem dão mérito, nem mencionam. E, principalmente nas escolas, né? Que teria que. O que a gente aprende na escola? A gente aprende na escola que o negro foi escravo. Eu sou do tempo que tinha coral na escola. Ainda tinha? Tinha. Eu tava vendo essa semana um documentário sobre as cantoras americanas. Então, o sujeito fez um vídeo lá falando assim, por que as cantoras de agora não cantam como as cantoras de antigamente? E aí ele vai falar sobre isso. Então, a questão da música na escola, da música na igreja. Então, eles aprendiam, tinham corais nas escolas. Aqui até um certo tempo atrás, era uma música na escola de samba que o pessoal ainda podia cortar. Mas também foram lá e embranqueceram tudo, então fica complicado. Não teve... Até ali perdeu, né? Perdeu.